Olá! Deus abençoe sua vida, seu coração, seu espírito. Olha a gente aqui para mais um tempo de edificação no espírito. Eu estou abrindo já a Bíblia aqui. Olá gente. Olá Ana. Olá Bruna, Luísa, paz do Senhor para você também. A Grazi, olá pastor, olá Grazi, seja bem-vindo a esse tempo aqui de edificação pela palavra de Deus. Olá Cleide, esse olá Cleide, seu, sempre com H, me faz sempre acreditar que você não está no Brasil. O Jimmy aqui, Jimmy, Deus abençoe, querido, Jesus te abençoe, viu? Luzia, boa tarde para você também. A Bruna dos Anjos, olá. A Bruna Luiz do Sertão Sergipano, glória a Deus. Cleide, você está na Espanha, né? Então justifica o seu olá com H. Deus abençoe você aí nessa nação, viu? A doutora Daniele também está conosco, graça e paz aqui do Mevane Natal, Rio Grande do Norte. Olá, glória a Deus. Tita, Deus abençoe. O Roberto, a paz do Senhor, Roberto, para você também. A Elise, que terminaram. Olá, pastor. Terminamos de olhar o seminário e veio para fora muita coisa, tá bem difícil. Olha, deixa eu te falar uma coisa, Elise. Vamos lá. Deixa eu tentar te ajudar aqui. Elise, tem uma coisa que quando é do mundo natural, a gente compreende muito bem e aceita muito bem por causa da nossa, como que eu vou dizer? Por causa do nosso treinamento dentro da dinâmica do nosso mundo terreno. Por exemplo, quando você vai fazer uma faxina, ao final de uma faxina, tudo fica muito lindo, mas o meio da faxina, tudo fica pior do que estava antes de você começar a faxina. Por quê? Porque uma faxina é diferente de uma arrumação. E qual é a diferença entre a faxina e a arrumação? Na arrumação, você mexe só no que está fora do lugar e põe no lugar. Você arruma, pronto. Quando você vai fazer uma faxina, você quer todas as coisas no lugar, por isso que você resolve fazer uma faxina. Para fazer uma faxina, você tira todas as coisas do lugar. Todas as coisas do lugar. O momento da faxina é o dia que a casa fica feia, é o dia que a mulher não está bonita, porque ela se prepara para aquilo. E enquanto a faxina está acontecendo, muita coisa vem para fora. Vem aquilo que estava perdido, coisas que estavam caídas atrás da pia, coisas que caíram atrás do sofá. Aquela faxina, antes de ficar bom, fica ruim. Vamos tentar entrar um pouquinho mais na palavra aqui. No Vale dos Ossos Secos, os ossos estavam secos, mas eles estavam acomodados, debaixo do governo de morte, mas eles estavam acomodados. De repente, Deus chamou o profeta para liberar a palavra de vida ali. Palavra de vida. Se eu penso, se agora vai a palavra de vida, vai ficar tudo muito bonitinho no lugar. Realmente, antes de ficar, o que acontece? Acontece que um grande rebuliço, a Bíblia fala de um grande rebuliço, osso batendo contra osso, porque não tem como você ajeitar algo no mundo do espírito sem chacoalhar
os demônios que estavam retendo aquela desordem organizada, aquela desordem acomodada. Quando eu falo desordem, eu falo as coisas que estavam fora da ordem de Deus. Elas podem até estar organizadas, mas estão fora da ordem de Deus. Quando o reino de Deus chega, o vento de Deus chega, o Espírito de Deus chega, há realmente uma faxina. Você não lembra da dracma perdida? A mulher perdeu a dracma dentro de casa. O que é perder dracma dentro de casa? Está falando de coisas que você perde dentro da sua casa. Valores perdidos dentro de casa. O valor do casamento, o valor do diálogo, o valor da comunicação, o valor do carinho, o valor da voluntariedade mútua. São coisas que você perde dentro de casa. A mulher perdeu a dracma dentro de casa? Perdeu. O que ela faz? Bom, primeira coisa é que ela acende a candeia. Ela acende a luz. O que nós fizemos nesse seminário? A gente acendeu uma lâmpada. A gente acendeu uma luz. O Espírito de Deus começa a trazer luz sobre as coisas. Bom, quando a lâmpada acendeu, eu te pergunto, ela viu a dracma? Não. A lâmpada acendeu, ela enxergou a dracma? Não. Quando a lâmpada acendeu, ela enxergou muita sujeira que precisava ser varrida. Quando a lâmpada acendeu, ela enxergou que a casa precisava de uma faxina. Ela começa a varrer a casa. Um processo de faxina. No final dessa faxina, ela encontra a dracma. Por quê? Acender a candeia, acender a lâmpada, é revelação. Fazer a faxina é disposição para lidar com aquilo que a lâmpada acesa mostra e que antes a gente não via. Então, fazer a faxina com a lâmpada acesa, o produto final disso, o que é? É a dracma sendo recuperada. Então, é você, quando descobre que aquela dor que você sentia, você não sabia a causa, você não sabia porque doía, você não tinha o diagnóstico. Agora você foi no médico, fez um exame, poxa, eu descobri que eu estou com algo. Está bem difícil, mas agora eu sei o que eu tenho. Eu vou fazer um tratamento, eu vou me submeter a uma cirurgia. Então, é preciso disposição. Agora, claro, se eu e você decidimos fazer isso sem fé, sem esperança, se a gente decidir fazer isso pautado em amargura, em ofensa, coisas desse tipo, obviamente fica muito difícil. Outra coisa, se a gente quiser fazer isso sozinho, dependendo do grau da dificuldade, nós não temos como fazer isso sozinho. Vamos precisar de ajuda. Da minha parte, a maneira que eu tenho encontrado de ajudar as pessoas a encontrar cura no seu casamento, restauração na sua família, fortalecimento na sua casa, é a Casa Real. Foi o que Deus nos deu, foi o que Deus confiou à minha família. A nossa plataforma de ensino, Casa Real. Você sabe, ontem mesmo no seminário, nós abrimos as inscrições da Casa Real. E eu tenho convidado as pessoas para fazer parte disso. E sempre com muito cuidado, para não parecer a venda de um produto, para não parecer a venda de qualquer coisa a ser consumida. Não, não é. A Casa Real é um projeto missional. A Casa Real é o lugar onde eu encontrei, onde eu posso acessar pessoas do mundo inteiro, que queiram, obviamente. Antes, até aqui, quando eu trabalho com o mundo presencial, uma conferência, por exemplo, conferência de família, retiro de casais, eu ministro ainda uma vez ou outra quando eu consigo viajar e ir até lá. Mas eu chego lá, eu atinjo um número X de pessoas e libero o que precisa ser liberado e volto. Deus opera muitos milagres, mas a ausência da continuidade às vezes compromete um pouco. Na Casa Real não, na Casa Real eu posso continuar
Na Casa Real a gente se encontra toda semana. Nós nos encontramos toda semana. A gente aquece o coração de quem está na batalha para a restauração. A gente aquece o coração de quem está na batalha para fazendo a faxina. A gente sustenta, dá as mãos para quem está nessa peleja conosco, até mesmo do sacrifício, das renúncias que precisa para manter uma casa que já está boa. Por quê? Porque tem aqueles dias que são difíceis, tem aqueles momentos que são difíceis. Quantas pessoas aqui nos nossos encontros semanais dentro da Casa Real, aquele dia, aquela semana, o que salvou a sua semana foi estar ali no nosso momento, ou no foco na palavra, ou no nosso momento na mentoria. Por mais firme que a pessoa seja, tem o seu dia difícil, tem a sua semana difícil, tem aqueles momentos de baque, tem os contra-ataques do inimigo, tem as revisitações do diabo na nossa própria vida. Isso aqui é um outro assunto. Bruna, você está aqui comigo? Bruna, deixa eu falar uma coisa para você, Bruna. Anota aí para mim. Eu quero falar na próxima mentoria da Casa Real, eu quero falar sobre revisitação. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Eu e você viemos cada um de um histórico. Cada um guerreia com um tipo de realidade. Deixa eu tentar explicar isso melhor. Como que eu posso explicar isso? Vamos lá. Sabe quando, depois você procura em Mateus capítulo 13, fala sobre a parábola do semeador. Em Marcos capítulo 4, fala sobre a parábola do semeador também. E ali diz assim, num determinado momento, que fala sobre a semente que caiu sobre o espinho ou sobre um solo rochoso, eu não lembro, que diz que vindo a perseguição por causa da palavra, a perseguição por causa da palavra que fala ali, não é só a perseguição por causa de você, por causa dessa palavra, não é só, não. Ali fala sobre uma perseguição que tem por causa da palavra eterna que tem sobre a sua vida. Existe uma palavra sobre a sua vida. Talvez você tenha conhecimento integral, talvez parcial, ou talvez nem tenha. Existe uma palavra sobre a minha vida também. Logo, tem uma perseguição em torno disso. Cada um de nós guerreamos com iniquidades geracionais específicas da nossa linhagem, da nossa casa. Coisas que Cristo já venceu na cruz, e algumas delas nós já conseguimos nos apropriar dessa vitória. Mas existe as revisitações. O que é uma revisitação? Aquilo que do nada, nem tem muitas vezes um motivo claro para isso, muitas vezes não tem um motivo específico para isso, mas você volta a ter desejos que você já tinha vencido. Você volta a ter pensamentos que você já tinha vencido. Você chega a se perguntar se você foi livre mesmo, se você foi liberto mesmo. E foi. Mas existem revisitações. Eu não sei o quanto que você conhece de Bíblia, aqui nesse sentido, nesse texto que eu vou te falar, mas o próprio Davi, ele venceu Golias, e depois da família daquele Golias que ele venceu, daquele gigante, ele teve uma revisitação, ele quase morreu. Se ele não fosse ajudado, tinha um gigante depois que atacou ele, ele ia morrendo, ele ia avançando, e esse gigante ele só não matou Golias porque Golias recebeu a ajuda dos seus companheiros. São revisitações, e a gente precisa estar atento para elas. Então, muitas vezes, até a nossa vida, a nossa fé ordinária, ela está sendo bem administrada, mas às vezes ou um gatilho é disparado por uma situação específica, ou até mesmo do nada você se vê enlaçado, muitas vezes enredado em coisas que você achava que
já tinha vencido. O Sodré Vander falou aqui, um momento de fraqueza que Davi estava passando, né? Sodré, você foi tocar no assunto, aí você me mexeu comigo. Não é só um momento de fraqueza. Se você olhar o contexto, Davi estava cansado. E aqui está um ponto. Às vezes a gente não está doente, nem fisicamente, nem espiritualmente. Mas às vezes a gente está cansado. A gente está, às vezes, com algum tipo de fadiga, seja ela física, seja ela mental, seja ela espiritual. E aquela imunidade que normalmente está alta, ela está baixa. Está vendo isso aqui? Me estourou isso aqui faz uns 15 dias. Quando me dá isso, eu sei que eu estou com a minha imunidade baixa. Então, meu corpo dá sinal. Eu tenho que rapidamente eu tenho que fazer uma mudança na minha alimentação. Eu tenho que avaliar como é que está sendo o meu sono, porque eu sei que a minha imunidade está baixa. Eu não estou doente, mas eu estou vulnerável. E por incrível que pareça, quando a gente está com a imunidade baixa espiritualmente, nosso corpo espiritual também dá sinais. A gente que não se percebe muito. E você já percebeu uma coisa? Quando se trata de cuidado com a saúde, a gente é muito bom para dar conselho para o outro, mas a gente é um pouco relaxado com a gente. Eu vou repetir isso. Quando se trata de saúde, e a gente consegue explicar para a pessoa, não, isso que você está sentindo pode ser isso, pode ser aquilo, tem que comer menos açúcar, tem que isso, se você tomar tal coisa, se você tomar isso, a gente é bom para dar conselho para o outro, mas na hora que a gente precisa da nossa disciplina de saúde, do nosso cuidado com a saúde, a gente é meio relaxado com a gente. A gente é meio relaxado com a gente. Do ponto de vista espiritual é a mesma coisa. É a mesma coisa. A gente sabe pregar, a gente sabe ensinar, a gente sabe aconselhar, mas às vezes com a gente não toma o devido cuidado. Qual que é um ponto que eu entendo? Das armas de guerra que se torna na vida aqui a partir da Casa Real, é o fato da gente não estar sozinho. É o fato da gente estar junto numa militância de uma causa, que é o quê? Que é a família, que é o casamento, que é nossos filhos. Parece que a gente precisa ser lembrado toda semana e se protegendo toda semana. E é por isso que eu tenho feito esse convite. E eu tenho convidado, se você está aqui, você não é um aluno da Casa Real, você não é uma aluna da Casa Real, vem estar conosco, se inscreva. Se você não conseguir fazer o plano anual, faça o plano mensal. Se você não conseguir fazer o plano mensal, faça o plano semestral, faça o mensal. Nós estamos com os 3 planos aí abertos e vai te ajudar, e vai te ajudar muito, muito mesmo. Se agora, nesse instante, você tiver interesse de se inscrever, se você escrever a palavra acesso aqui, se você escrever a palavra acesso aqui, você já recebe o link da inscrição. Acesso, isso mesmo, Bruna, você colocou aí, deixa eu fixar aqui. Acesso, irmão, se escreve desse jeito aí que a Bruna escreveu. Primeiro C, depois 2 S. Porque isso é proteção para a sua vida. E eu sei que pode ser que uma pessoa ou outra não se inscreva por causa até da questão financeira. E é claro, quem sou eu para dizer, você pode, se você quiser, você
Quem sabe, cada um sabe de si, cada um sabe da sua condição, cada um sabe da sua responsabilidade, mas também cada um sabe dos seus objetivos, cada um sabe pesar sua balança de valores. E eu me sinto com liberdade de falar isso e autoridade. Por quê? Porque eu sempre fiz grandes sacrifícios financeiros por causa da minha casa, sempre, né? Eu comia menos, vestia menos, mas aquilo que era para minha casa, eu sempre fui ousado, eu sempre fui muito intencional. E claro, só que eu tinha fé para viver os meus sacrifícios financeiros em detrimento da minha casa. A minha balança de valores me permitia isso. A minha escala de valores me permitia isso. E cada um vai dar um passo segundo a sua medida de fé, e não só somente segundo a medida de fé, mas também segundo a sua escala de valores. Por quê? Se for importante para mim, eu dou um jeito. Se não for, eu dou uma desculpa. Em tudo. Então, eu governo a minha vida segundo a minha escala de valores, e você também governa a sua vida segundo a sua escala de valores. Isso é fato, né? Por exemplo, eu sou pastor. Se você for no Achados e Perdidos da igreja, o que você vai mais ver lá é Bíblia. Bíblia é o que você vai mais ver. Por quê? Porque é o que as pessoas mais esquecem. Na igreja é Bíblia. E alguém me diria: ô pastor, aí tem uma matemática lógica. Tem uma matemática lógica aí, né? Não vamos achar que vão esquecer Bíblia no shopping. Não vão achar que vão esquecer Bíblia num jogo de futebol. É natural que na igreja, no Achados e Perdidos, você vai lá e vai ter Bíblias. Porque as pessoas no culto levam Bíblia. Sim, todo mundo leva o celular também no culto. Não aparece celular no Achados e Perdidos. Todo mundo leva sua carteira de dinheiro. Nunca apareceu dinheiro no Achados e Perdidos. Por quê? Porque eu protejo, eu guardo as coisas segundo a minha escala de valor. Então, se for importante para mim, eu dou um jeito. Se não for, eu dou uma desculpa. Agora, é óbvio que dentro disso tem a realidade de cada um, tem a medida de fé de cada um. Meu papel, obviamente, não é só ministrar, ensinar. Como as inscrições da Casa Real, elas vão se fechar, ela abriu faz 2 dias e ela se fecha nos próximos 3, 4 dias. Nesse período, é um período que eu me dedico aqui a convidar as pessoas a se inscrever na Casa Real, a vir ser um aluno da Casa Real, a vir ser uma aluna da Casa Real, e acessar todos os cursos que tem lá dentro, os seminários que tem lá dentro, nossas mentorias, o foco na palavra, e nossos encontros semanais, são 2 por semana. E se você não é aluno da Casa Real, da Casa Real, venha ser. Se você escrever a palavra acesso aqui, você já vai ter um encontro com o link da inscrição e você vai poder receber. Talvez você está aqui, você já seja um aluno, uma aluna da Casa Real, e você queira dar uma inscrição da Casa Real de presente para alguém. Ontem aconteceu uma coisa bem interessante. Foi um irmão, alguém que estava na nossa live de ensino ontem, da última aula, e ele doou 5 inscrições semestral da Casa Real. Sorteamos ali na hora. Foi uma atitude bem interessante, bem bacana. Mas eu queria falar um pouquinho, se você me permitisse. Eu não sei se você está com a Bíblia aí, mas eu vou ler para você mesmo assim.
Vamos fazer o seguinte, eu não vou ler, eu vou falar sobre Ezequiel 47. O que é Ezequiel 47? É o famoso rio das águas purificadoras, o rio de Ezequiel. Acabou se intitulando o rio de Ezequiel porque Ezequiel, ele tem uma visão e Deus coloca ele dentro de um rio. É isso, ele descreve. Deus pega Ezequiel, levanta e no reino do Espírito leva ele dentro do rio. E sabe de uma coisa? Ali dentro do rio, a Bíblia fala que Ezequiel anda 1000 côvados. Ezequiel 47, se você depois quiser ler, anda 1000 côvados e se vê com água nos artelhos, água no tornozelo, mais precisamente dizendo. E ele anda mais 1000 côvados e se vê com águas nos joelhos. E ele anda mais 1000 côvados e se vê com água nos lombos. E por fim, com mais 1000 côvados, ele se vê em águas que não podiam mais passar a pé. Ele é submerso nessa água. E daqui a pouco ele tem uma outra visão e ele vê que na margem desse rio, tudo que o rio tocava, que estava morto, passava a ter vida. O que é o rio de Ezequiel? A Bíblia deixa clara que isso fala sobre o Espírito Santo, mas são águas também. O que é isso? Deixa eu tentar melhorar isso para você. O rio de Ezequiel são níveis de batismos. Por quê? Porque é uma imersão na água. São níveis de batismos. Quando você é salvo, você é colocado no rio de Deus. São níveis de batismo. Primeiro, água nos artelhos. Ezequiel entra mais no rio. É tão interessante. Eu não sei se você é daquela pessoa que enquanto eu falo, você anota. Mas se você é essa pessoa que anota, então anota aí. Quem colocou Ezequiel no rio foi Deus. Ele deixa claro que a mão de Deus o colocou lá. Não foi ele que entrou, foi Deus que colocou. Mas ele entrou. Então, no rio de Deus é Deus que te coloca. Os níveis que você anda nele, aí é uma escolha sua. Alguém disse aqui que nunca havia falado sobre, ouvido falar sobre batismos nesse sentido. Vamos lá. Você deve conhecer na Bíblia, quando Tiago e André, acho que Tiago e João, que a Bíblia chama de filhos de Zebedeu, eles pediram para Jesus, para que no reino de Jesus um sentasse à direita dele e outro sentasse à esquerda. Ou seja, eles queriam lugares de autoridade com Cristo no reino. Eles queriam, porque sentar à direita e à esquerda no trono com Cristo é lugares de autoridade. E Jesus diz assim: por um acaso vós podeis ser batizado com o Espírito, com o batismo que eu vou ser batizado. O que Jesus está tentando mostrar é que os teus níveis de autoridade, eles estão diretamente ligados aos níveis de batismos que você se submete. Bom, o que é batismo na Bíblia? Batismo na Bíblia é morte. Fomos sepultados com Cristo, né? Então, cada batismo que eu tenho em Deus é um nível de morte que eu entrego, que eu conquisto na cruz, para um nível de ressurreição, de autoridade que eu ganho no reino do Espírito.
E isso estratifica na minha casa, na minha vida. Então, quando a Bíblia fala sobre o rio de Ezequiel, a Bíblia está falando de um progresso, de alguém que começa com água nos artelhos, ele anda 1000 côvados, ele progride, ele cresce, ele se submete a outros batismos e ele vai crescendo em Deus. O que eu percebo hoje na vida comum da igreja? É muita gente andando e se satisfazendo com água nos tornozelos. O que é água nos tornozelos? Vamos lá. Você está no rio, Ezequiel estava no rio de Deus, com água nos tornozelos. Ezequiel, dentro do rio, olhando para o rio, ele estava com o rio à disposição dele, o rio inteiro. Já o rio, com relação a Ezequiel, já o Espírito Santo, com relação a Ezequiel, só tinha Ezequiel do tornozelo para baixo. Do tornozelo para cima, Ezequiel estava todo fora do rio. Do tornozelo para cima, Ezequiel se movia na vontade própria, na forma terrena de agir. Só do tornozelo para baixo ele estava imerso em Deus. Só do tornozelo para baixo ele estava mergulhado em Deus. Só do tornozelo para baixo ele estava morto para a sua vontade e ressurreto para reinar com Cristo na vontade de Deus. Mas ele andou, ele progrediu. A maior proposta dentro da Casa Real, a maior proposta da nossa plataforma é essa: que você cresça em Deus, que você se desenvolva em Deus, que novos níveis de você experimente na sua vida matrimonial. Cheio de testemunhos aqui nesse sentido. Que você se desenvolva e cresça na sua vida como homem, como marido, como pai, como mulher, como serva de Deus, como esposa, como mãe. Quanto mais raso você tiver em Deus, você pessoalmente tiver em Deus, mais você vai estar fortalecido numa crença que se o seu cônjuge fosse diferente, sua vida seria diferente, sua casa seria diferente. Quanto mais mergulhado você vai entrando em Deus, mais o poder, o recurso da mudança passa para sua mão. Mas é preciso progredir, é preciso crescer. O maior objetivo nosso dentro da Casa Real é esse, é crescimento. Vamos pegar aqui a vida de Abraão. Você lembra de Abraão? Bom, Deus, quando chegou na vida de Abraão, ele não era Abraão, ele era Abrão. Deus, quando chegou na vida de Abrão, Deus fez uma aliança com ele. Você já parou para pensar que de tempo em tempo Deus tinha encontros com Abraão? Sim. E dentro desses encontros com Abraão, tinha um pacto de aprofundamento dentro daquela aliança que ele tinha feito. O pai da fé conheceu Deus e fez uma aliança com ele. Quando eu estou com água nos artelhos, se Deus me colocou dentro do seu rio, é porque eu já fui salvo. Se Deus me colocou dentro do seu rio, é porque eu já nasci de novo. Se Deus me colocou dentro do seu rio, está dentro do rio de Ezequiel, dentro do rio do Espírito Santo, significa dizer que eu já tenho uma aliança com Deus no sacrifício de Jesus. Daqui para frente, eu posso crescer em pactos de aprofundamentos com Deus. Vamos lá. Deus fez uma única aliança com Abraão, não fez vários, mas ele aprofundou os pactos. No primeiro pacto, Abraão teve que deixar a sua terra, a sua parentela. Claro, Abraão
deixou a sua terra e a sua parentela num aspecto físico. Eu não. Como que isso dentro da nova aliança funciona, pastor? Deixar a sua terra e deixar a sua parentela na nova aliança é você tendo rupturas com laços de iniquidades geracionais. É você quebrando heranças com a própria cultura da tua terra, do teu bairro, da tua cidade. Não é você se deslocando geograficamente, não é você se separando. Não, Abraão fez isso no físico, porque isso é uma pedagogia aqui para nós, uma ilustração de como acontece dentro da nova aliança. É claro, olha aqui para mim, é claro que muitas vezes algumas pessoas, elas têm um rompimento tão forte no espírito, que isso acaba refletindo no mundo físico. Às vezes a pessoa muda de casa, muda de cidade, muda de emprego, mas não é a partir disso. Isso muitas vezes é que no reino do Espírito, às vezes há um rompimento tão grande, tão poderoso, que parece que isso reflete no mundo físico e até mudanças geográficas acontecem. Só que é um aprofundamento. Quem está comigo dentro da Casa Real sabe, sempre o meu esforço é que a gente cresça em Deus, é que a gente desenvolva em Deus. Quando Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, Abraão não tinha mais os problemas de Abrão. Abraão não tinha mais aquela herança de Abrão. Não. Abraão agora hoje tinha os desafios de Abraão. Abraão agora ia viver rupturas de Abraão. Sabe, às vezes a pessoa está 5, 10, 15 anos na igreja, ainda com água nos arteios, guerreando ainda com Abrão. Não há um progresso. Como que funciona esse progresso, pastor? Vamos pensar. Sabe quando Deus tirou o povo do Egito? O que é sair do Egito? É salvação. Mas Deus ia levar o povo para Canaã. O que é Canaã? É reino. Como que funcionava a guerra contra o Egito? O povo foi liberto do Egito. Você lembra que Faraó foi atrás? Você lembra que o exército Faraó foi atrás? Então, quando eu saio do Egito, na minha luta na minha guerra, dentro da minha salvação, eu estou aqui, o Faraó me puxando para trás, me querendo devolver para o mundo, me querendo devolver para as coisas desse mundo. Quando eu estou para entrar em Canaã, minha guerra não é mais essa, não é mais uma guerra de eu estar recuando, retrocedendo, não, é um outro tipo de luta. Sou eu que entro em Canaã, sou eu que entro, sou eu que invado, sou eu que vou para cima do gigante. É um outro tipo de guerra, é uma guerra pautada em conquista, em tomar posse. Então eu não sei, você está aqui, se você ainda está guerreando contra o Egito, ou se você já se desprendeu de Abraão, você já está no universo de Abraão, você já está avançando. E uma vez que você já está avançando, que níveis de conquistas você vai tendo? É por isso que, como eu falo, nosso maior intuito dentro da Casa Real, o que eu mais trabalho dentro da Casa Real, é o nosso crescimento. Crescimento como marido e esposa. Crescimento dentro do casamento, crescimento dentro da salvação dos nossos filhos, mesmo que seja entrar num resgate, porque muitas vezes tem pai e mãe que o filho se afastou de Deus, não quer ir mais na igreja, e o pai e a mãe estão com aquela conversinha, botei na mão de Deus, está na mão de Deus, descansei em Deus. Descansou em Deus ou desistiu? Muitas vezes a gente chama a desistência de descanso. Não, eu não vou entrar em culpa, eu não vou estar debaixo de condenação, eu não vou deixar o diabo e nem o pastor Juscelio botar peso sobre mim. Não,
cada um tem as suas próprias responsabilidades. É verdade. Pronto, eu concordo com você. Só que eu não vou me conformar com meu filho fora de Deus. Eu não vou me conformar com a minha filha que eu criei na igreja e agora não está. Cara, não vou me conformar com isso. Eu vou assumir as minhas responsabilidades, eu não vou abraçar a culpa, mas eu vou assumir as minhas responsabilidades. Por quê? Porque quem abraça a culpa não assume responsabilidade. Então, um dos papéis nossos dentro da Casa Real com relação a resgate de filhos é exatamente trazer o pai de volta para a guerra, trazer a mãe de volta para a guerra. Como? Com elementos práticos corretos, com elementos de sabedoria, com elementos de inteligência espiritual. Quem está dentro da Casa Real sabe quantas vezes eu falo sobre a lei do resgate, a lei da edificação, quantas vezes eu falo sobre você ter fé e perseverança para na hora do resgate você entregar 1 quilo de amor para o seu filho e ele jogar 950 gramas fora e deixar uma colherinha de 50 gramas entrar só. Mas chega uma hora, amor é muito forte. Uma gotinha que você põe de amor, você não sabe o que pode fazer lá dentro. Por quê? Porque o reino de Deus é semelhante a alguém que colocou, lançou uma semente na terra e foi dormir, não sabendo ele como. A semente por si mesmo cresceu. Primeira erva, primeira espiga, depois o caule da espiga. Eu acho até que eu tinha isso aqui. Onde é que está isso aqui? Eu acho que está em Marcos capítulo 4. Vamos lá. Marcos capítulo 4, versículo... Deixa eu achar aqui na minha Bíblia. É Marcos capítulo 4, versículo 20 em diante, se eu não me engano. Versículo 26. Aqui, ó. Versículo 26. Disse ainda: o reino dos céus é assim como se um homem lançasse uma semente na terra, depois dormisse, se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. Você não sabe o poder de uma semente de reino, de amor. Mas primeiro a erva, depois a espiga, depois o grão cheio na espiga. Isso fala de um processo de crescimento. Agora, se eu e você não crescer, como que a gente vai entregar uma semente de crescimento dentro do filho, da filha? Então, nosso papel dentro da Casa Real o nosso esforço dentro da Casa Real é exatamente reposicionar pai, reposicionar mãe, maridos, esposas. E nessa hora você pode, primeiro pensamento caído é: se o meu marido pudesse escutar isso, se interessar, se o meu filho, se a minha esposa. Essa semente é poderosa. Vamos crescer juntos. Eu, você. Então, eu quero te convidar a ser um aluno, uma aluna da Casa Real. Se você escrever a palavra acesso aqui, você já vai entrar em contato com o link da inscrição. Não fique de fora, não. As inscrições elas vão encerrar nos próximos 3, 4 dias no máximo. Abril faz 2 dias e a gente vai fechar em 3, 4 dias. Depois a gente vai trabalhar com os alunos que já estão dentro da Casa Real e os que entrarem agora nesse portal de acesso que a gente está entregando. Você pode se inscrever tanto no plano anual, semestral ou mensal. E tem bônus, né? Um incentivo maior para o plano anual, para que você e eu possamos caminhar pelo menos 12 meses, um ano. Mas o meu convite está aqui. A minha parte, meu esforço, minha entrega está aqui. É o que eu posso fazer por você. Agora, como diz o meu pastor, o despertador pode te despertar, mas ele não tem o poder de te levantar da cama, de te tirar da cama. Eu estou aqui como um despertador e também alguém fazendo fazendo um convite.